Todo mundo sabe que Einstein foi um cientista que quase foi presidente de um país e teve seu cérebro roubado após morrer. Então, nesse vídeo eu vou falar os 5 fatos poucos conhecidos da vida do físico. E nesse vídeo, você ainda vai ficar sabendo outros pontos inusitados da história do gênio. Então, sem mais delongas, já deixe seu like aí e compartilhe o canal para algum amigo. É só você compartilhar, deixar seu like e interagir para que o YouTube entenda que esse vídeo é relevante e que esse canal tá levando a sério a plataforma. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Roda a vinheta. Em 14 de março de 1879, nascia um dos cientistas mais brilhantes da história, reconhecido internacionalmente, Albert Einstein, que influenciou milhares e também foi influenciado por importantes figuras ao redor do mundo. A genialidade foi tamanha a ponto de seu cérebro ser roubado para estudo após sua morte em 1855. Da música a políticas de guerra, percorrendo o Brasil e Israel, confira 5 fatos sobre a obra, a vida e até depois dela, do autor da teoria da relatividade. Em primeiro lugar, violino como inspiração. Quando criança, Einstein detestava as aulas de violino incentivadas por sua mãe, Pauline, uma talentosa pianista. O grande responsável por reverter a implicância pelo instrumento foi o compositor Wolfgang Amadeus Mozart. A partir do primeiro momento em que Einstein, aos 13 anos, ouviu as obras do austríaco, o futuro físico descobriu uma paixão pela música. Décadas depois, o primeiro filho de Einstein, Hans Albert, confirmou que a admiração pelo violino se refletia nas muitas madrugadas em que encontrava seu pai na cozinha pensando sobre problemas enquanto tocava violino. De repente, ele dizia, "Entendi", como se, por inspiração, a resposta para o problema tivesse chegado a ele no meio da música. Em segundo lugar, visita ao Brasil. 4 anos após receber o Prêmio Nobel da Física em 1991, Einstein visitou o Brasil como parte de uma viagem à América do Sul, na qual também foi à Argentina e ao Uruguai. Fez uma rápida escalada no Rio de Janeiro antes de embarcar para Buenos Aires, mas voltou para a cidade brasileira, vindo de Montevidéu, e ficou aqui por uma semana. A primeira impressão foi fascinante, deliciosa mistura étnica nas ruas, portugueses, indígenas e negros em cada canto de rua, espontâneos como plantas, subjugados pelo calor, escreveu sobre o povo brasileiro em um diário. A flora do Brasil também chamou sua atenção, principalmente durante a visita ao Jardim Botânico Carioca, espaço que, segundo ele, superaria o sonho das 1001 noites. Foi também neste momento que Einstein demonstrou um sutil carinho pelo país. Um problema que minha mente formulou foi respondido pelo luminoso céu do Brasil, disse ele, fazendo referência ao eclipse solar, observado e estudado em Sobral, no Ceará, em 1919. Em terceiro lugar, arrependimento atômico. Em 1939, uma carta assinada por Einstein foi enviada ao então presidente dos Estados Unidos, Franklin D. Roosevelt. Nela, o norte-americano era alertado sobre a possibilidade de a Alemanha estar desenvolvendo bombas atômicas por meio da fissão de urânio. A partir de então, os Estados Unidos criaram o Projeto Manhattan, responsável pela produção das bombas nucleares lançadas sobre a Hiroshima e Nagasaki em 1945. Anos depois, segundo Linus Pauling, químico que era amigo de Einstein, o físico se arrependerá profundamente de ter assinado a carta. Em entrevista à revista Newsweek, ele afirmou que, se soubesse que os alemães não seriam capazes de desenvolver com sucesso uma bomba atômica, não teria feito nada. Em quarto lugar, quase presidente de Israel. Einstein poderia ser um presidente se quisesse em 1952, após a morte do primeiro presidente de Israel, Chaim Weizmann. O cargo vacante foi oferecido ao físico. Quem fez o convite foi o então primeiro-ministro do país, Ben-Gurion. Einstein se disse profundamente tocado pela oferta, mas se recusou por considerar que não era qualificado na área de relações humanas e por não estar de acordo em aceitar funções nas quais não pudesse corresponder às expectativas, afirmando que seu desejo ardente era a contemplação interrupta do mundo natural e físico. Em quinto lugar, cérebro desaparecido.
Quero ser cremado para que as pessoas não venham venerar meus ossos. Se com os ossos o desejo de Einstein deu certo, com o cérebro não. O patologista Thomas Havering foi além da autópsia simples quem identificou um aneurisma de aórta abdominal como causa da morte do gênio. Sem permissão, ele abriu o crânio do físico, retirou seu cérebro e o levou para casa em um pote de vidro, onde o manteve por 40 anos. A ação enfureceu o filho de Einstein que, posteriormente, acabou convencido a autorizar os estudos sobre o cérebro do pai. Havering fatiou o órgão em 240 blocos na esperança de encontrar pistas sobre a genialidade do alemão. Nada grandioso foi descoberto, apesar de muitas pesquisas terem sido feitas.